Rádio Elétrica orgulhosamente apresenta Sarau Sub-20, com Luiz Augusto Fischer, Diego Grando e Kátia Suman. Convidada especial, Paula Teitelbaum. Canja Super Cuidado que Mancha. Realização Rádio Elétrica Corporation. Olá, rádio ouvintes, telespecs, está começando mais um Sarau Elétrico, é a nossa edição de Dia das Crianças, dá para dizer um troço desses? Ai, eu não sabia muito bem o que dizer, e vou saudar então nossa convidada Paula Teitelbaum. Oi, Paula, bem-vinda. Oi, prazer sempre estar com vocês. Pô, a Paula é frequentadora e participante do Sarau desde 1832. Verdade. Como a gente está conservada, né, Kátia? Tá ótimo, ó, pele, ó, pele tá boa. E então, lá nas primeiras, ainda com velas ali e tal, nossa, né, a gente tem as fotos, aliás, estão no livro. Oi, professor Fischer, qual é que é aí o cenário hoje? O cenário é o seguinte, é uma homenagem à minha infância. Eu estou aqui, quer ver? Ó, vou passar o mouse aqui, ó. Mas a gente não vê, professor. A gente não enxerga o mouse. Mas bota o dedo. É o loirinho apoiado. Aí! Aí tá. O professor está entediado, hein? É meio boring, assim. Na verdade, eu acho que tinha umas colegas ali na minha frente que eram umas gurias muito perfumadas. Deu um enjoo. Não, eu acho que eu estava encantado. Queria ir pro lado. Só assim, entendeu? Porque é o seguinte, esse ano aí foi o primeiro ano em que eu convivi com gurias na sala de aula. Até o ano... Isso aí é a minha segunda série do ginásio. Até a primeira série, o meu colégio era só de homens. Segunda série do ginásio é o quê, assim, de idade? Sétima série agora. Sétimo ano agora. 12 anos, por aí. 12 anos. 12, 13. Certo. E as gurias... Sabe que as gurias têm um negócio diferente, né? Acho que sim. Tem um negócio diferente. Né? É uma boa descoberta nessa época do ano, né? Já estão com os 12 anos de idade, que eu estou me lembrando agora aqui, né? Bom, o Diego ainda parece estar nos bancos escolares, né, Diego? Estamos aí. Passando essa fase aqui, prontos para chegar na adolescência, né? E encarar o e tal. Encarar a vida adulta, né? Mas eu queria posso dar uma palavrinha antes aqui? Só queria... Claro, por favor. Agradecer todas as mensagens que eu recebi na última semana aí. Queria agradecer especialmente a Kátia e o Fischer pelo sarau que fizeram na semana passada. E um abraço também para o Maurício Pereira, que, enfim, fizeram um sarau muito, muito bonito. Acho que destoou um pouco, porque ficou mais triste que costuma ficar. Às vezes a gente pega na melancolia, mas queria agradecer muito aí por todas as palavras e tudo mais. Eu fiquei bastante reconfortado. Eu queria dizer que eu vi o sarau na terça-feira mesmo, assim, me segurando um pouco, mas foi legal. Li as mensagens no YouTube também, então obrigado por todo mundo aí que falou ou silenciou também. Foi muito bonito. E eu estava louco para voltar já, então obrigado por estar aqui. Bom te ter aqui de novo, Diego, tu fez muita falta e que bom que tu tá aqui com a gente. Vamos lá, tamo junto, tá? A gente vai começar, então, como sempre. Quem sabe a gente já faz o merchan ali. Vamos dizer que hoje nós vamos ter um sorteio especial. Mostra o livro, Paula. Então, aí o pessoal já fica todo excitado aqui no chat, é uma loucura. Então, né, eu sou uma das asas da Editora Pio, né? E aí a Editora Pio lançou agora Dicionário da Independência, textos de Eduardo Bueno, ilustrações minhas, ó, toda ilustrada, um livrão. E tem verbete sobre a independência. Então a gente vai sortear. Então tá, ouvintes e telespecs, é só vocês escreverem eu quero, eu vou passar o sarau inteiro anotando o nome das pessoas, porque, enfim, e aí no final o Diego vai dizer aquele número mágico e essa pessoa vai ganhar, tá? Então, vamos lá, professor, o que tu preparou aí para a gente começar? Tem mais um merchan aí, que é o seguinte, nós
nós estamos numa campanha aí de solicitar que as pessoas que assistem o sarau, que se disponham naturalmente, que depositem um troco aí na conta cujo número vai aparecer em algum lugar, e não sei bem onde. Descrição do vídeo. Isso aí, descrição do vídeo. Que fica no abaixo. Embaixo do vídeo. Embaixo do vídeo tem um textinho dizendo... Aquelas letrinhas. Sim, o cara querendo depositar lá 5 pila, 10 pila, 50 pila, 100 pila, estamos aí, né? R$2.000. Legal. Do sarau, da produção, é isso, a gente fica muito grato. Aí eu ia dizer para aproveitar o caminho ali, quem for ler a descrição do vídeo, já clica naquela mão fazendo positivo. Boa. Assim, tem o tal do sininho, que até hoje não sei para que serve, né? Mas clique nos trecos aí. Que vai dar certo. Clica tudo que tiver por aí, que vai dar certo. Né? Tem um vizinho meu querendo vender um Chevette 77 também. Clica no Chevette. Clica no Chevette. Tá, a gente nem testou som, aí o meu áudio tá bom, a louca querendo ver se tá bom depois que na metade, não, tipo Tim Maia, na metade do show começa a encrencar com o áudio, não, tá ruim. Tá, professor, vai lá. Não, é o seguinte, eu vou ler um trechinho desse livro aqui, não aparece na minha frente só aqui. Aqui no fundo é a foto da minha sala do meu 2º ano ginasial, que equivale ao 7º ano hoje em dia. Eu estou aqui, cadê eu? Cadê eu aqui, ó? Sim, nós já te vimos ali, encantado pelo perfume das moças, é isso? Exatamente, aí tem vários colegas que eu enxergo daqui, sei o nome de vários deles, o Rogério Rolim, o Edson, a Ângela, pô, que coisa bacana, né? Estou me lembrando da minha infância. Tem um ali que tá... Não, tem um que tá olhando para cima, para o infinito. Que ele tá assim, com a cabecinha meio assim. Aonde é? O Brothers... ele tá no teu ombro. Ele tá no teu ombro. No ombro direito, ele tá contemplando o vazio. Mas assim, com profundidade. Lá em cima aqui, deixa eu ver. Não, pro outro lado. O outro lado. Do outro lado. Vai com o ombro. Esse aí. Tá olhando, ou era uma demonstração de um balão subindo, uma coisa assim, né? Mas aí só ele viu. Só ele viu. Ele tá com uma inclinação na cabeça. Que muito bacana, né? Pois eu não me lembro como é o nome desse cara aí agora. Falhou esse aí. É o seguinte, tem um livrinho de memórias do Aldir Blanc, o recém-falecido Aldir Blanc, a coisa mais querida, é um livrinho de uma coleção que apareceu uma vez aí, desapareceu em seguida, que era da Rio Arte, a secretaria, era o equivalente à Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro, né? Isso no tempo que o Rio de Janeiro ainda existia, Aldir Blanc existia, e é um livro de memórias dele, então eu vou ler o começo do livro. É sobre a Vila Isabel, eles convidavam pessoas para escrever sobre o seu bairro, né? O bairro que tinha morado na infância. Vila Isabel foi uma febre. Entre os 3 e os 4 anos, no alvorecer da década de 1950, mudei para a vila. A casa era branca, de portão e janelas amarelas, o que mais tarde sempre me traria à memória o samba antigo cantado por Silvio Caldas. Volta e meia vem morar comigo naquela casa amarela que você, saudade, eu sei, você é a saudade dela. Vinha de um apartamento no Estácio, na rua de Santos Rodrigues. Minha mãe jura que era no 3º andar. Com seu jeitão de macho, nascido e criado na Rua Mais de Lacerda, meu pai responde de forma diferente. Como é que, a essa altura do campeonato, você quer que eu me lembre de uma merda dessas? Minhas lembranças dessa primeira moradia são raras. Cortinas espessas, escuros, sombras, eu escondido nas saias de minha avó materna, Dona Noêmia. Cheguei na vila com febre de 40 graus. Eu vivia com febre. Com óleo de febre, me vi, bem te vi, o quintal da casa nova. Sei que era de manhã, de madrugada, de manhã, mas não tenho a menor ideia de como foi parar ali, no Éden. Árvores, árvores e mais árvores, pejadas de frutas douradas de sol, e o próprio sol era uma delas. Fruta-sol, goiabas, laranjas da terra, bananas, mangas, abius, sapotis, limões bravos, e nos outros quintais, de um lado e do outro, árvores, árvores, um verde de entontecer, um verde que refletia o sol e encandeava a gente, as folhas e frutas se expandindo, aquilo não ia caber dentro dos meus olhos. Eu estava nascendo, abandonando a sombra viscosa e úmida, Adão ainda criança no paraíso, tanto azul, tanta luz, como na canção,
Só que não foram demais. Antes me salvaram, limpando os coágulos e fragmentos de placenta aderidos ao meu corpo como sanguessugas. Eu precisava crescer, e já, para sair da sombra e me unir a tanta luz e verde e sol para crescer. Tá bom. É isso aí. Grande Aldir Blanc. Grande Aldir Blanc. Paula, vai lá. Então, né, eu tenho muitos livros infantis aqui em casa, né? Não sei se dá para dizer que são infantis, são livros ilustrados, eu acredito que sejam para todas as idades, são aqueles livros que eu gostaria de ter feito, ou de ter descoberto, enfim. Eu não sei se vocês conhecem esse aqui, Se os Tubarões Fossem Homens. É um texto do Bertolt Brecht, que foi traduzido aqui para o Brasil pela Christine Horink, e as ilustrações do Nelson Cruz. É uma publicação da Olho de Vidro, e eu acho que é bem atual, assim, esse texto. Vamos lá. Não sei se eu consigo ir mostrando as ilustrações. Acho aqui que sim. Tá, então vamos lá. Se os tubarões fossem homens, será que eles seriam mais gentis com os peixinhos? Perguntou a filha pequena da dona da hospedaria. Claro que sim, respondeu o Sr. K. Se os tubarões fossem homens, mandariam construir para os peixinhos enormes gaiolas no mar, que seriam abastecidas com toda a sorte de alimentos, tanto vegetais quanto animais. Cuidariam para que nas gaiolas sempre tivesse água fresca e adotariam todo tipo de medidas sanitárias. Se, por exemplo, um peixinho machucasse a nadadeira, os tubarões logo mandariam fazer um curativo para que ele não morresse antes do tempo. Para que os peixinhos não ficassem tristes, de vez em quando organizariam grandes festas aquáticas, porque peixinhos alegres são mais saborosos do que os tristes. Naturalmente, também haveria escolas dentro das grandes gaiolas. Nessas escolas, os peixinhos aprenderiam como nadar para dentro da boca dos tubarões. Deveriam ter noções de geografia para poder localizar melhor os tubarões grandes que ficam nadando por aí, preguiçosos. É evidente que o mais importante seria a formação moral dos peixinhos. Aprenderiam que não há nada mais grandioso nem mais belo do que se sacrificar com alegria e que devem sempre acreditar nos tubarões, especialmente quando eles dizem que vão cuidar para que tenham um belo futuro e que o futuro deles só estará garantido se estudarem com obediência. Antes de mais nada, os peixinhos deveriam evitar toda inclinação materialista, egoísta e marxista e avisar imediatamente os tubarões se acaso um deles revelar alguma dessas inclinações desprezíveis. Se os tubarões fossem homens, certamente também fariam guerras entre si para conquistar gaiolas e peixinhos estrangeiros e obrigariam os seus próprios peixinhos a combater nessas guerras. Os tubarões também ensinariam aos peixinhos que existe uma enorme diferença entre eles e os peixinhos dos outros tubarões. Anunciariam que, apesar de todos os peixinhos serem mudos, como todo mundo sabe, o fato é que são calados em línguas diferentes e, por isso, jamais se entenderiam. Durante a guerra, cada peixinho que matasse alguns dos peixinhos inimigos, daqueles calados em outras línguas, seria condecorado com uma pequena medalha de algas marinhas e receberia o título de herói. Se os tubarões fossem homens, também teriam sua arte. Haveria lindos quadros em cores vistosas, exibindo os dentes de tubarões e as suas gargantas, como se fossem verdadeiros jardins das delícias onde se pudesse brincar para valer. Os teatros do fundo do mar mostrariam valentes peixinhos nadando entusiasmados em direção à boca dos tubarões, e a música seria tão bonita que os peixinhos, embalados por seus acordes, seguiriam a orquestra inebriados e envolvidos em pensamentos agradáveis, e se precipitariam nas bocas dos tubarões. Haveria também uma religião se os tubarões fossem homens. Ela ensinaria que a verdadeira vida dos peixinhos só começa na barriga dos tubarões. Aliás, se os tubarões fossem homens, acabaria essa história de que todos os peixinhos são iguais como são agora. Alguns deles ocupariam cargos que os colocariam acima dos demais.
Aqueles um pouco maiores até poderiam comer os menores, o que só agradaria aos tubarões, pois assim eles também teriam maiores bocados para comer. Os peixinhos maiores, aqueles que ocupariam os cargos, se encarregariam de manter a ordem entre os peixinhos menores e se tornariam professores, oficiais, engenheiros, construtores de gaiolas aquáticas, etc. Em resumo, só existiria uma civilização no mar se os tubarões fossem homens. Então, esse é o Brecht. Legal, muito legal. É ensinando já as crianças a serem comunistas. Vai lá, Diego. Tá, eu vou começar com um trecho aqui daquele norueguês chamado Karl Ove Knausgård. Ele tem aquela hexalogia autobiográfica, né? E ele tem uma coisa muito peculiar no estilo dele, que é assim, uma tentativa de narrar tudo, né? Então, assim, aí eu fui lavar louça e ele, assim, vai narrar prato por prato o que ele tá lavando e tudo mais. Enfim, o livro, o conjunto de 6 livros não é cronológico, então ele começa mais ou menos na adolescência, e lá no volume 3, né, o título é A Ilha da Infância, que ele narra basicamente do nascimento até os 13 anos, mais ou menos, que é onde começa daí o primeiro volume. Então, para quem tem esse estilo que é de narrar tudo, é um grande dilema narrativo, narrar coisas que não tem como narrar porque não tem como lembrar, né? Então eu separei 2 trechinhos aqui em que ele, de certa forma, tá lidando com esse fato, assim, o quanto ele está olhando para fotografias e tentando enxergar alguma coisa dali. Ele vai discutir um pouco isso, assim, quem é ele a partir disso, né? E aí ele começa dizendo o seguinte num trecho: é claro que eu não me lembro de nada dessa época. É totalmente impossível para mim identificar-me com o bebê de colo que os meus pais fotografaram. Na verdade, é tão difícil que parece até errado usar a palavra eu para falar dele, em cima do trocador, por exemplo, com a pele muito vermelha, os braços e as pernas estendidos e o rosto contorcido em um grito que ninguém mais lembra o que poderia ter ocasionado. Ou em uma pele no chão, vestido com um pijama branco, ainda com o rosto vermelho e grandes olhos pretos levemente estrábicos. Será que aquela criatura é a mesma que agora está em Malmo escrevendo essas palavras? E será que a criatura que agora está em Malmo escrevendo essas palavras aos 40 anos, num dia encoberto de setembro, em um cômodo repleto do murmúrio do tráfego no lado de fora e do vento de outono que uiva no antigo sistema de ventilação, há de ser o mesmo velho, grisalho e encolhido que daqui a 40 anos, talvez, vai estar tremendo e babando em uma casa de repouso no meio das florestas suecas? Aí ele segue pensando várias coisas aqui, eu vou pular algumas páginas. Ele comenta mais umas fotografias que ele está meio que olhando, e aí ele vai resumir mais umas coisas. No que me diz respeito, as memórias dos meus primeiros 6 anos praticamente inexistem. Não me lembro de quase nada. Não tenho a menor ideia de quem tomava conta de mim, o que eu fazia, com quem eu brincava. Tudo foi como que varrido da minha lembrança. E os anos de 1969 a 1974 são um grande nada e um grande vazio na minha vida. O pouco que consigo recordar não vale muita coisa. Estou em uma ponte de madeira em uma floresta esparsa que sugere uma montanha alta. Aos meus pés encontram-se as águas de um grande córrego. A água é verde e branca. Começo a pular, a ponte balança e dou risada. Ao meu lado está Geir Prestbakmo, o filho do vizinho. Ele também pula enquanto dá risada. Estou no banco de trás de um carro. Paramos em um semáforo. O meu pai se vira e diz que estamos em Mjøndalen. Estamos indo assistir um jogo do Start, mas não lembro nada a respeito da ida, da partida ou da volta. Subo em um morro em frente à nossa casa e empurro um grande caminhão de plástico verde e amarelo. E aquilo me dá uma sensação incrível de riqueza, bem-estar e alegria. Isso é tudo. São os meus 6 primeiros anos. E aí depois ele vai começar a narrar obsessivamente. A partir daí ele tem um monte de lembrança e ele vai ficar
enchendo o saco. Acho que a Kátia parou nesse livro, né, Kátia? Não, eu li todos. Eu até, tá. eu até peguei esse aqui. Na época tu tinha ficado... Teve na época eu me incomodei. Mas eu também pensei nele, assim, bom, por causa da questão da memória e do que tinha ficado na minha memória, que era assim, o pavor que ele tinha do pai dele, o medo, porque o primeiro é a morte do pai, né? Com esse livro ele abre essa série. Então, eu vou aproveitar e vou no embalo aqui, é desse mesmo volume, que eu não sei na cronologia. É o terceiro. É o terceiro, Então, ele diz assim, ó, ele tinha um pavor do pai a ponto de ficar assim, tentando interpretar ruídos. Ele sabia, pela maneira como o pai fechava a porta do carro quando chegava, ele com 8 anos de idade dentro de casa, sabia se o pai estava de bom humor ou mal. E o pai era muito um cara que batia, um cara grosseiro, rude, era jogo duríssimo, né? Então, ai, que legal, não estou achando aqui o negócio que eu queria ler. Ai, meu Deus, será que... Peraí que eu tenho... Uma pessoa bem louca. É que eu também... eu fotografo... Aqui, ó. Exatamente sobre isso que eu estava falando. Eu conhecia seus estados de ânimo e havia muito tempo aprendera a prevê-los com a ajuda de uma espécie de sistema subconsciente de categorias, me dei conta mais tarde, no qual a relação entre algumas constantes bastava para determinar o que me esperava, de modo que eu teria como me preparar. Uma espécie de meteorologia da mente. A velocidade do carro subindo em direção à casa, o tempo que ele levava para desligar o motor, pegar suas coisas e descer, a maneira como olhava em torno ao trancar a porta do carro, as nuances dos diversos ruídos que provinham do hall de entrada quando ele tirava o casaco, tudo era um sinal. Tudo podia ser interpretado. A isso, eu acrescentava a informação sobre onde ele estivera e com quem, quanto tempo demorara, até poder chegar a uma conclusão, única parte consciente de todo o processo. O que mais me apavorava era quando ele chegava sem aviso, quando, por alguma razão, eu era pego distraído. Como, afinal, ele sabia que eu tinha corrido? Isso porque o pai falou que não era para correr e ele correu numa situação longe e o pai sabia, né? Não era a primeira vez que ele me flagrava de um jeito que eu achava incompreensível. Uma noite, naquele outono, por exemplo, eu havia escondido um saquinho de doces debaixo do edredom, exatamente porque tive a sensação de que ele viria até o quarto e jamais iria acreditar na minha explicação de como conseguira dinheiro para comprá-los. Dito e feito. Ele entrou no quarto e me encarou por alguns instantes. O que é que você escondeu aí na cama? Perguntou. Como ele podia saber? Então, eu vou parar por aqui, mas o pavor de... A outra cena que eu tinha separado era assim... Tá, a mãe já tinha saído para trabalhar, o irmão mais velho já tinha ido para o colégio. Estava só ele e o pai, ele odiava ficar só com o pai. Aí o pai acorda ele e ele tem que ir para a cozinha, ela vai comer, então é sucrilhos com leite. O pai já tinha servido. Aí, quando ele vai comer, o leite está azedo, mas ele tem medo de dizer isso. Ele se vê obrigado a comer aquilo, porque o pai ia ficar furioso com ele se ele dissesse isso e ia fazer ele comer de qualquer maneira. E aí ele vai tendo assim, sabe, com náusea, vai tentando comer, até que o pai, coisa que nunca faz, resolve sentar na mesa para comer com ele. Aí põe os sucrilhos, põe o leite, põe na boca e cospe e fala, mas esse leite está azedo, tu está comendo com leite azedo? E aí ele fica mais apavorado ainda, porque ele estava fazendo um sacrifício para não incomodar o pai. Bom, enfim, tá, eu não vou mais parar de falar, mas é uma coisa assim, é tipo na linha, engole esse choro. Eu acho essa coisa de
obrigar o filho a comer, entendeu? Come, não, vai comer até o... Ai, sabe, isso eu acho assim uma violência extrema, mas tá. White people problems, vamos nessa. Quem é, professor? Eu tenho uma cena dessa não com meu pai. Meu pai é um cara muito delicado, assim. Mas eu me lembro de uma vez que a gente estava com um colega de trabalho do pai, e nós estávamos num lugar e tal, e aí fomos comer sorvete, 2 casais com os filhos pequenos e tal. E aquilo ali, para mim, era um negócio assim maravilhoso para sorvete, sei lá, uma coisa meio rara, né? E aí a guria, filha desse colega, pediu um segundo sorvete. E aí, não, era o caso e tal, né? Aí a mãe da guria disse, não. E aí o pai dela disse assim, hoje não, mas vai ter um dia que eu vou te fazer tu comer sorvete até tu vomitar. Assim, do nada. Eu me lembro dessa cena, sei lá, eu devia ter 5, 6 anos de idade, eu me lembro dessa cena, assim, vivamente, sabe? De um pai desse tipo, né? Um pai desse tipo. Mas eu vou ler uma coisa agradável. Que não vou Ai, ufa, eu já estava me sentindo mal. E eu lembrei de uma coisa, eu vou pegar um livro aqui atrás, enquanto o professor... Vai. Lembrei de um livro. Esta maravilha aqui, ó. Ai, vai sumindo, o professor está com efeitos especiais. É uma coisa nervosa. Antônio Prata... Nu de Botas. Nu de Botas. É um livro de memórias precoces do Antônio Prata. É um texto que se chama Presente dos Céus. Havia 2 tipos de mãe. As que, como a minha, passavam a serenidade de uma cama feita, o respeito de uma mesa posta. Sob a supervisão de uma destas avalistas da Ordem da Paz, eu podia dormir na casa de um amigo e até viajar com a família dele no fim de semana, pois sabia que logo ali no quarto, ao lado, estava uma embaixadora do país maternidade em meio aos perigos da terra estrangeira. Esse é um tipo de mãe. Havia outras mães, porém, que desde cedo me despertavam sentimentos ambíguos. Mães loiras, mães ruivas, mães de calças justas, mães de botas de couro, mães com grandes brincos dourados, muito perfume e batom. Essas mulheres tinham algo de subversivo que eu não conseguia apreender, como se pudessem, antes do almoço, abrir um armário e dizer: olha quantos chocolates, Antônio. Vem comer esses chocolates comigo, vem. Diante delas, eu não me sentia protegido ou cuidado, sentia-me tentadoramente desamparado. Aí vai falar, a mãe do Arthur era do segundo tipo, ele vai contar uma história dela, então eu vou pular um pedaço para ler lá adiante. Na sexta-feira, fui de mala para a escola e no fim da tarde a mãe do Arthur apareceu para nos pegar. Eu não a via desde aquele aniversário 2 anos antes. O cabelo agora era preto e as unhas violeta. Fumavam cigarros fininhos de filtro branco e as bitucas manchadas de batom transbordavam do cinzeiro do painel. Quem cuidava para fumar dentro do carro, o cigarro não fazia mal nem nada, né? O cheiro de tabaco e perfume, somado à fumaça que transformava o carro numa pequena sauna, lembrava os camarins que frequentávamos as estreias das peças do meu pai, ou seriam os inferninhos da região. Chegamos a Monte Verde numa noite de céu limpo e sem lua, mas o Halley, porque ia passar o cometa Halley, essa era a história, né? Ia passar o cometa Halley. O Halley só daria o ar de sua graça na segunda-feira. Em meio ao breu, viam-se apenas estrelas e esporádicos vagalumes. Passei o fim de semana perturbado, dividido entre a promessa celeste e a certa presença telúrica. Lembro da mãe do meu amigo no café da manhã vestindo baby doll, um hobby de seda preto e pantufas com pompom. Ele abre um parênteses. Hoje, enquanto escrevo, percebo o quão improvável é esse figurino de femme fatale, mas foi assim que minha memória vestiu aquela mulher e é assim que ainda lembro uma Lauren Bacall fazendo um tostex no fogão. Mas não é improvável, né? Não é, não. Pode acontecer, né? Claro. Lembro de ficar à beira da piscina, aguardando o momento em que ela entrasse na água, para então jogar uma moeda lá no fundo e mergulhar, admirando aqueles pés de unhas pintadas através das lentes embaçadas dos meus óculos de natação. Lembro da noite de domingo, eu e o Arthur deitados na grama fria, as vozes e risos dos adultos lá longe, na casa, nossos olhos pregados ao céu, imaginando a hora em que o cometa o cruzaria como um peixe dourado num pequeno aquário redondo. Ao entardecer da segunda-feira, descemos para a piscina e nos sentamos nas espreguiçadeiras sem acreditar no que estávamos prestes a presenciar. Depois de 76 anos, algures, o Lone Ranger voltava para nos visitar, né? O cometa Halley. Quando os últimos raios sumiram de trás da montanha e o breu nos abraçou,
Erguemos os olhos em busca da labareda, mas não vimos nada além de um polvilhado de estrelas e do piscar intermitente de um vagalume. Ok, eu já tinha um pequeno currículo de gozos adiados, brinquedos que vinham sem pilha, sorveterias fechadas, figurinhas repetidas, leões e tigres que, justo na hora da minha visita ao zoológico, resolviam dormir atrás de uma pedra. Nessas horas era preciso fazer o que se fazia quando não havia mais nada a fazer, esperar. E assim fizemos, esperamos, até que, depois de uns 40 minutos, sem que nem uma pontinha da juba amarela despontasse por trás da inaudita rocha celeste, a mãe do Arthur resolveu pegar a luneta lá na casa. Talvez tivessem exagerado, talvez o Halley não fosse visível a olho nu. Através das lentes, contudo, veríamos o cometa tal qual o conhecíamos nas propagandas, camisetas, desenhos animados, outdoors, etc. Ela voltou com a luneta numa mão e uma taça de vinho na outra. Deu um gole, apoiou a taça numa mesinha, acendeu um cigarro, deitou-se na espreguiçadeira e ali ficou fumando e escrutinando o céu. Então, depois de alguns minutos, anunciou sem grande animação. Achei. Com um sorriso condescendente, nos avisou para não esperarmos grande coisa. A brasa do seu cigarro era mais emocionante. O cometa, como saberíamos pelos jornais no dia seguinte, estava passando muito longe do Sol. Sem o calor, a sua cauda não havia se formado. O Halley era apenas um pontinho borrado, uma estrela um pouco maior que as outras, um leão sem juba. Vem ver, filho, disse a mãe do Arthur, deitando-o em seu colo e apontando as lentes na direção correta. Nossa, muito idiota, ele resmungou. Parece o algodãozinho do cotonete. E então me passou a luneta. Pus os olhos no buraquinho e, deitado em minha espreguiçadeira, mirei na direção que a mãe do Arthur apontava, mas não consegui ver nem mesmo a cabeça do cotonete. A luneta era grande, pesada, e cada mínima oscilação de minhas mãos eram milhões de anos-luz para cada lado. Vem cá, deita no meu colo, disse a mãe do Arthur. E o cometa, que eu não via no céu, apareceu feito de fogo e de gelo na boca do meu estômago. Era como se aquela mãe finalmente tivesse aberto o armário e dissesse: vem, Antônio, vem comer esses chocolates. Não precisa, eu respondi, tão nervoso que seria incapaz de focar a lua, se lua houvesse. Mas quando dei por mim, ela já havia me feito levantar e delicadamente me deitado em seu colo. Senti a pressão dos seus peitos nas minhas costas e sua respiração na minha nuca. Ela pôs a luneta sobre meu olho direito e, colando o rosto ao meu, apontou a posição. Ali estava o Halley, a decepcionante cabeça de cotonete no meio das caspinhas de estrelas. Ali estava eu, pairando a alguns metros do chão, sentindo o corpo leve e pulsante, como se levitando subisse devagarinho rumo à Via Láctea. Está vendo agora? Me perguntou a mulher com seu hálito de vinho, cigarro e perfume. Ainda não. Onde? Respondi, grato aos céus por aquele presente. Muito Antônio bom. Prata, Nu de Botas, um baita livro de memória. Sensacional. Baita livro. Muito legal. Vai lá, Paula. Bom, eu fui procurar um livro que eu não achei no meio da minha bagunça, que eu lembrei quando tu estava lendo, que é um infantil do Tim Burton, que se chama O Menino Ostra e Outras Histórias. Não sei se vocês conhecem. É uma coisa muito louca, né? Assim, mas tá, louco. Não achei. Muito louco. Digamos que não é bem para criança. Mas... Daí eu vou ler uma coisa que não achei, bem cândida aqui. Um livrinho que se chama O Tupi que Você Fala, do Cláudio Fragata. É muito legal. Diz assim: aposto que você sabe falar tupi e eu provo aqui. Quando você entende quando dizem guri, jabuticaba ou jabuti? Sabe que bicho é quando falam sagui, tamanduá ou siri? E sucuri, jacaré, capivara, arara, urubu, tucano, paca ou tatu? Sabe que fruta é se falam caju, guaraná, pitanga ou maracujá? Sabe o significado da palavra abacaxi? Então, tudo isso é tupi. Também é tupi, samambaia, sabiá e paçoca, e piranha, taquara, perereca, taturana e peteca. Você entende quando falam pororoca ou faz cara de boboca? Se falam saci, você sente um arrepio e escuta um assobio? Viu como você entende tudo, sim senhor, sem precisar de tradutor? Você já falava tupi e não percebia, mesmo falando todo dia. Comendo pipoca ou amendoim, você é um pouco curumim.
Acho tão bonitinho. Bonitinho. Mostra a capa aí. Esse aqui é do... Esse veio no Leia para uma Criança do Itaú, mas tem uma... olha o merchan, olha o merchan. Não, é legal esse projeto, né? Porque eles claro. mandam livros de graça, assim, e todo ano eu me inscrevo para receber os livros do ano. Assim. É bem legal, bem bacana. Bem legal. Bacana, assim. Bem legal. Legal, assim, para nossas raízes. É isso aí. Então tá, vai lá, Diego. Tá. Bom, eu comecei antes com a infância não lembrada, quase, né? Porque era... E agora eu vou pegar um limite aqui. O professor Fischer está passando por isso agora com um filho de 14 anos, né? Eu vou ler 2 trechinhos aqui de um conto do David Foster Wallace, aquele norte-americano, que está nesse livro aqui, Breves Entrevistas com Homens Hediondos. É um conto que eu acho super bonito, assim, acho que é Eu não gosto tanto assim desse livro quanto eu gosto dos ensaios e mesmo lá do Graça Infinita. Mas esse conto aqui é seguramente o mais legal do livro. É um guri que está de aniversário e meio que a família marcou a festa como é que é, Aqualoucos, uma coisa assim, que tem umas piscinas e trampolim, essas coisas todas. E o guri está ali fazendo 13 anos, né? Ou seja, ele já absolutamente não é mais uma criança, né? Então eu vou ler 2 trechos aqui que só tem um pouco dentro da cabeça do guri. O título do conto é Para Sempre em Cima, porque boa parte da história ele vai ficar no trampolim para pular na piscina e hesitando, assim, meio que vou ser homem ou não, né? Mais ou menos por aí. Mas ele começa assim. Feliz aniversário. 13 anos é muito importante. Talvez seu primeiro dia realmente público. 13 anos é a chance de as pessoas reconhecerem que coisas importantes estão acontecendo com você. Coisas vêm acontecendo com você faz meio ano. Você agora tem 7 pelos debaixo do braço esquerdo. 12 debaixo do direito. Perigosas espirais duras de grossos pelos pretos. Pelos fortes, animais. Agora, em torno das suas partes, há mais pelos duros e crespos do que você consegue contar sem perder a conta. Outras coisas. Sua voz está grossa e rouca e muda de tom sem aviso. Seu rosto começou a ficar brilhante quando você não o lava. E 2 semanas de uma dor profunda e assustadora esta última primavera o deixaram com uma coisa pendurada lá de dentro do corpo. Seu saco agora está cheio e vulnerável, um bem a ser protegido. Suspenso e preso em um apertado suporte atlético que deixa uma marca vermelha em suas nádegas. Você desenvolveu uma nova fragilidade. E sonhos. Há meses tem havido sonhos como nunca antes. Molhados, movimentados, distantes, cheios de curvas fechadas, pistões furiosos, calor e uma grande queda. E com as pálpebras tremulando, você acorda com um ímpeto, um jorro e um tranco de enrolar os dedos do pé e arrepiar os cabelos que vêm lá de dentro de tão fundo que você nunca pensou. Espasmos de uma dor funda e doce, a luz da rua que entra pela veneziana explodindo em estrelas nítidas no teto preto do quarto, e aquela densa geleia branca que chia entre as pernas, escorre e gruda, esfria em cima de você, endurece e fica transparente até não sobrar nada senão os pelos animais embaraçados e duros no chuveiro de manhã, e no emaranhado molhado, um cheiro doce e limpo que não dá para acreditar que vem de uma coisa fabricada dentro de você. Aí depois tem mais um trecho aqui que já está um pouco mais fora da cabeça dele. Ele já tá na piscina, subindo e começa a ver aquela festa, então, na piscina mais do alto, né? Feliz aniversário, é um grande dia, grande como o teto de todo o céu do sudoeste. Você pensou bem, lá está o trampolim alto. Eles vão querer ir embora cedo. Você sobe e faz o que tem de fazer. A piscina está lotada para tão tarde. Aqui, crianças magras, homens, animais peludos. Meninos desproporcionais, inteiros pescoços, pernas e juntas nodosas, peito afundado, vagamente parecidos com pássaros. Como você. Aqui, velhos andando no raso com cuidado em cima de pernas finas, sentindo a água com as mãos, fora de todos os elementos ao mesmo tempo. E meninas mulheres cheias de curvas como instrumentos ou frutas, pele lustrosa marrom brilhante,
os tops dos biquínis presos por delicados nós de frágeis cordões coloridos, segurando pesos misteriosos. A parte de baixo montada em suaves saliências de quadris totalmente diferentes dos seus, inchaços e curvas exagerados que derretem em luz num espaço circundante que colhe e acomoda as curvas macias como coisas preciosas. Aí vem a frase final que eu adoro. Você quase entende. Ou seja, o guri... Ainda é um guri, né? Não virou adulto ainda. Ainda é um guri. David Foster Wallace aqui. Muito bom. Tá, eu vou ler agora um cara chamado Alejandro Chakov. É o livro de estreia dele, Apátridas. Sabe, né, Diego? Nossa leitura. Estou ligado, tô ligado. Tá ligado, então. Nossa leitura sigilosa. Nossa leitura sigilosa. Esse cara, ele nasceu em Cuiabá, ele é de 83, então um cara jovem, se mudou para os Estados Unidos com 2 anos de idade, viveu também no Chile, na Inglaterra, na Argentina, e hoje está radicado no Rio de Janeiro e tal. E tem um texto incrível, assim. E esse livro, embora não esteja assim na categoria memória, ele trabalha muito com esse universo que é a própria história de vida dele, né? Então, na história, a mãe, ele nasceu no Brasil, no Mato Grosso, foi morar nos Estados Unidos muito pequeno, a mãe fazendo um doutorado, um mestrado, sei lá o quê, e depois de um tempo a mãe se separa e volta para o Brasil, e eles vão morar na casa do avô no Mato Grosso. E o avô é um cara que era dono de cartório. Então, dono de cartório no interior, acho que mesmo numa grande cidade brasileira, né? É tipo assim, o cara é rico, quer dizer, aquela grana que não tem fim, porque cada carimbo custa um monte de dinheiro, né? Os caras passam o dia inteiro carimbando e tal. E aí são romarias de pessoas que vão na casa do avô pedir dinheiro, pedir dinheiro, pedir dinheiro. Então tem uma série de agregados, tem toda uma coisa assim que para o guri, aqui ele está com, sei lá, uns 12, 13 anos narrando isso, as lembranças dele, né? E aí ele tem um trecho que eu acho muito bom, que a primeira parte do livro se chama Capitalisminho. Capitalisminho, professor. Eu passara eles adoram o Mais Que Perfeito. Todo mundo fala, sempre tem. Se o cara começa a falar de memória, não tem como fugir. Tem que ter o Mais Que Perfeito, né? Tem que ter. Ele podia ter dito, eu havia passado a infância. Não, eu passara a infância no país mais capitalista do mundo, mas a prosperidade americana que eu conhecera era estéril, irradiava apenas os apelos urgentes e efêmeros do consumo. Eles moram, então, assim, num lugar meio, né, ermo, assim, uma cidade pequena. O isolamento pastoral do bairro... não, aqui ele está falando lá na Filadélfia. Na Filadélfia, me manteve numa redoma de inocência sobre o drama do dinheiro. Nunca tinha pensado nele realmente. E na casa dos meus avós, comecei a me sentir cada vez mais ingênuo e ignorante, quando meus primos, alguns deles mais novos do que eu, conversavam sobre grana. As conversas sobre sexo, um assunto no qual eu tão pouco era versado, não me incomodavam, porque o amadorismo de todos à minha volta era patente. Mas nas conversas sobre dinheiro, meus primos exibiam uma autoridade incomum, como se tivessem, de fato, adentrado um aspecto fundamental da existência que eu até então desconhecia. Discorriam sobre os terrenos do meu avô, o cartório, o posto de gasolina, sobre os colegas de escola que eram netos de um ex-governador ou deputado federal que tinha enriquecido ilegalmente. Aí tem um entre parênteses, entre aspas. O avô do Felipe tem 3 banheiros, todos com cachoeira. Marcos, meu primo mais velho, disse uma tarde. Falavam de imóveis, de carteira assinada e FGTS, diziam coisas como desembargador, empreiteira, suplente do Tribunal de Contas da União,
enchendo de vitalidade e drama essas palavras insossas. O dinheiro exercia alguma função narrativa que eu não entendia bem. Era como a memória ou a história. Ainda hoje, quando noto um viajante brasileiro, argentino ou chileno no aeroporto demonstrando aquele afeto mudo e concentrado por seus produtos, abrindo a caixinha de óculos com cuidado, instalando os botões distintos de uma maletinha de couro com lentidão, com mais prazer do que pressa por ter de buscar seus documentos em outros compartimentos, sinto-me meio perdido, como se estivesse assistindo a um ritual além das minhas capacidades interpretativas, um pouco como nos diálogos dos personagens de Kawabata, aqueles chás cerimoniosos, onde, ainda que se aprecie a beleza estética da cena, tem-se a impressão vaga de estar perdendo algo. Meus primos gostavam, sobretudo, de discutir a construção da piscina dos meus avós, quanto tudo aquilo tinha custado. Os contratos, cimento para obra, transportes das cargas. Essa piscina, tão adorada por eles, tinha o formato de uma lágrima. Eu acho tão engraçado. A água era turva e esverdeada, e folhas secas flutuavam na superfície. Então, ele segue aqui, mas eu achei incrível, acho incrível o livro, entendeu? Porque é todo eu li toda atrapalhada aqui, mas é toda uma coisa assim que é um código, é um outro código. Então, tu imagina o cara lá no interior do Mato Grosso falando de funcionário público, de FGTS, de cartório, de propina, de coisas que um adolescente num outro mundo que não o Brasil não vai, isso não existe, né? Enfim, é muito bom. Esse cara ele escreve na Piauí, não na Folha? Escreve na Piauí. É interessante, eu não sabia dessa aí, não. O que é isso? Mas é apresentado como romance? É apresentado como romance. É uma trama de personagens sem lugar no mundo, um romance inesquecível sobre família, desterro, violência e dinheiro no coração de um Brasil indiferente e brutal, cujo vazio das planícies é também o vazio histórico e de narrativas. É muito bom. O cara, é um texto assim maravilhoso. Eu vou atrás dessa aí, gostei. Não li muito bem, mas vale a pena. É tu aí, professor, vai lá. Sou eu já? Acho que né? Sim. Sou eu. Eu vou tentar ler um trecho aqui do... Cadê? Tem que aparecer aqui, ó. A nova edição e nova tradução das 9 histórias do Salinger, Jerome David Salinger, genial aqui. São 9 contos, né? Contos compridos e tal, e o primeiro conto se chama... Essa tradução mudou bastante coisa, mas, enfim, esse aqui se chama Um Dia Perfeito para Peixes Banana. E a história principal vai ficar fora do que eu vou ler agora aqui, né? Enfim, uma história de um cara com a sua mulher, ele está em crise com a mulher, estão num hotel, tipo um resort, né? Enfim, um lugar, uma praia e tal. Mas no meio desse enredo macro, que é um enredo trágico, tem uma cena em que o personagem principal vai interagir com uma guriazinha chamada Sybil, que tem 4 anos de idade. E eu acho, pode ser que seja uma percepção, enfim, de homem adulto, né? Mas eu acho que é perfeito, é exatamente assim que uma menina de 4 anos reage. Então, eles estão na praia, o cara deixou a mulher dele lá no quarto, a mulher estava fazendo qualquer coisa, e a guria está com a mãe na praia, mas a guria se aproxima dele. Aí tem um trocadilho que se perde aqui na brincadeira, porque o nome do cara é Seymour Glass. É da família Glass, aqueles irmãos que o Salinger inventou e tal. Então tem um trocadilho, porque a guria diz Seymour Glass, como se fosse não Seymour Glass, mas Seymour Glass. Ver mais vidro, vi mais vidro, né? Qualquer coisa assim. E esse cara aqui resolveu trocar, porque a tradução anterior a guria chamava ele dizendo assim, viu mais vidro, querendo juntar e tal, né? E esse aqui botou Semoiglé. Semoiglé não quer dizer nada, né? Não quer dizer nada. Mas, enfim, eles estão lá, daí a guria se aproxima dele, aí eu vou lendo. Você vai entrar na água, Semoiglé, ela disse. O rapaz tomou um susto, sua mão direita foi até a lapela do roupão de Ana Ruga.
Ele virou de bruços, deixando cair seus olhos em uma toalha ensalsichada e olhou para Síbio com os olhos apertados. Ah, oi, Síbio. Você vai entrar na água? Eu estava esperando você, disse o rapaz. O que é que você me conta? Como é que é? Disse Síbio. O que é que você me conta? O que está acontecendo por aí? Meu papai vem amanhã num avião, Síbio disse, chutando areia. Aí o cara disse, meu rosto não, querida. Bom, já está na hora dele vir, esse teu papai. Eu fico aqui esperando por ele de hora em hora, de hora em hora. Ele está brincando com a guria, na verdade. Ele fica só toreando a guria, né? Fazendo piada e tal. Cadê a moça? Síbio disse. A moça, a mulher com quem ele, que estava com ele num outro momento. Né? A moça, difícil dizer, Síbio, ela pode estar em 1000 lugares diferentes, no cabeleireiro, pintando o cabelo ou fazendo bonecas para crianças pobres. Pergunte outra coisa, Síbio. Ele disse. Aí ele olha para ela e diz assim, que belo maiô esse teu. Se tem uma coisa que eu gosto é de um maiô bem azulzinho. Ele diz para a menina. Né? Aí a guria olha para o maiô e diz assim, mas esse aqui é amarelo. Esse aqui é amarelo. Aí ele diz, verdade, deixa eu ver de mais perto. Aí ela dá um passo para frente. Você tem toda a razão, como eu sou bobo. Você vai entrar na água? Síbio pergunta. Estou pensando seriamente no assunto. Estou refletindo muito a respeito, Síbio, pode ter certeza. Síbio cutucou a boia de borracha que o rapaz às vezes usava para apoiar a cabeça. Está precisando de ar, ela disse. É verdade, eu não queria reconhecer, mas está precisando de ar mesmo. Síbio, você está muito bonita. Muito bom te ver. Fale de você. Eu sou de Capricórnio. E você? Ele puxando o papo com a guria. Aí ela responde assim, a Sharon disse que você deixou ela sentar no banco do piano com você, porque ele toca piano, cara, né? No piano bar que tem no hotel lá, ele toca numa cena aqui. E aí ele disse, a Sharon disse o quê? Ela fez que sim com a cabeça, né? Ele soltou os tornozelos da menina, recolheu as mãos e largou a lateral do rosto no antebraço direito. Bom, você sabe como são essas coisas, Síbio. Eu estava lá sentado, tocando. E eu não te vi ali por perto. E a Sharon Lipschutz apareceu e sentou do meu lado. Eu não podia empurrar ela para fora dali, não é verdade? É. Ah, não, isso eu não podia fazer. Mas deixa eu te contar o que eu fiz. O quê? Perguntou a guria. Eu fiquei fingindo que ela era você. Bom, aí ele segue nessa conversa aqui, daí ele diz para ela, aí vem o motivo do nome do conto, né? Ele diz assim, vamos entrar na água que eu vou te mostrar um negócio. Hoje a gente vai ver se consegue pescar um peixe-banana. Ela, o quê? Um peixe-banana. Aí ele vai lá e diz assim, eu imagino que você tenha visto muitos peixes-banana já na tua vida, né? Ela, não. Aí ele diz, não, mas onde você mora afinal? Eu não sei, a Síbio disse. Claro que sabe, você tem que saber. A Sharon Lipschutz sabe onde ela mora e só tem 3 anos e meio. Fica nessa conversa meio maluca, né? Daí diz assim, cadê? Onde é que está aqui? Sim, eu quero chegar nos peixes-banana. Tá, diz assim, é o seguinte, os peixes-banana, quando eles mergulham num buraco que esteja cheio de bananas, eles são uns peixinhos bem pequenininhos. Só que depois eles se comportam que nem uns porcos. Eu mesmo já fiquei sabendo de peixes-banana que chegaram a comer 68 bananas. Claro que depois eles ficam tão gordos que não conseguem mais sair do buraco, não conseguem nem passar pela porta. Aí a Síbio diz assim, mas o que acontece com eles? O que acontece com quem? Com os peixes-banana. Ah, você quer saber, depois deles comerem tanta banana que não conseguem mais sair do buraco das bananas? A Síbio disse. Bom, eu não queria te dizer isso, Síbio, mas eles morrem. Por quê? Bom, eles pegam uma febre bananosa, uma doença terrível. Está vindo uma onda, aí vem uma onda e tal, e ele curte com ela, deixa ela, os dois recebem a onda, ficam bem felizes e tal. Daí ela diz assim para ele, depois que passa a onda, ela diz, acabei de ver um. Ver o quê? Um peixe-banana. Jesus amado, não me diga, disse o rapaz. E ele estava com uma banana na boca? Estava, com 6 bananas. A Síbio diz para ele. Aí ele diz assim, que maravilha. Aí beija o pé dela, beija o pezinho dela. Ela disse, o que é isso? Disse a dona do pé. Que é isso você? Agora a gente vai voltar. Já cansou? Não, desculpa. Tchau, disse Síbio, que sem arrependimento, saiu correndo na direção do hotel.
Bom, e aí acaba assim, não sei se assim dizendo ela solta fica meio sem graça, mas a história é essa, ele se encontra com essa menina, uma cena de total comunicação dos dois, os dois brincam de enxergar peixe e banana, não sei o que mais, e isso tudo prepara o desfecho do conto, que é medonho. E eu não vou dizer aqui. Tá bom. Vai lá, Paula. Então, eu queria ler algum trecho de Alice no País das Maravilhas, né, que eu adoro, e acho que não chega a ser um livro infantil, né, é um livro para todas as idades, e eu tenho várias edições, mas a edição que eu mais gosto é uma edição antiga, que eu tenho aqui, que é da Sumos Editorial, e a tradução é do Sebastião Uchoa Leite, porque Alice é um livro muito difícil de traduzir, né, porque o Lewis Carroll, ele trabalha o tempo inteiro com a linguagem, com a sonoridade, ele inventa palavras, né, e eu acho essa tradução muito boa. Tem um poema, porque aqui ele tem as duas, tem Alice no País das Maravilhas e Alice através do espelho. E no Alice através do espelho tem um poema, que é o poema Jaguadarte, que é um poema com palavras inventadas, que eu acho muito interessante o jeito que ele foi traduzido, e eu vou ler, né? Então, a Alice vê um poema, na verdade, ele está espelhado, e aí ela percebe que tem que olhar pelo espelho para entender, né? E daí, é claro, só pode ser, é um livro do espelho, se eu colocá-lo diante do espelho, as palavras vão ficar na ordem certa outra vez. E foi este o poema que Alice leu. Jaguadarte. Era briluz. As lemolisas touvas roldavam e relviam nos gramilvos. Estavam mimicicais e pintalouvas, e os momirratos davam grilvos. Foge do jaguadarte o que não morre, garra que agarra, bocarra que urra. Foge da ave feufel, meu filho, e corre do frumioso babassurra. Ele arrancou sua espada vorpal e foi atrás do inimigo do O mundo. Na árvore tantã, ele afinal parou um dia sonilundo. E enquanto estava em sussustada cesta, chegou o jaguadarte, olho de fogo. Sorreu fiflando através da floresta e borbulia um riso louco. 1, 2, 1, 2, sua espada mavorta. Vai, vem, vai, para trás, para diante. Cabeça fere, corta e fere morta, ei-lo que volta galufante. Pois então tu mataste o jaguadarte. Vem aos meus braços, ó menino meu. Ó dia fremular, bravo, bravarte. Ele se ria, jubileu. Era briluz. As lemolisas touvas roldavam e relviam nos gramilvos. Estavam minhancicais e pintalouvas, e os momirratos davam grilvos. Parece muito bonito, disse consigo quando terminou de ler. Mas é um pouquinho difícil de entender. Como se vê, ela não queria admitir nem para si mesma que não tinha entendido nada. Então, esse é Alice lendo o poema do Jaguadarte. Muito bom. Vamos lá, Diego. Vamos. Eu vou ler agora um material que às vezes é um livro que às vezes eu trabalho em aula com adultos para quando eu dou oficina de poesia, assim, que eu imagino que vocês tenham visto há alguns anos já, meio que bombou na internet, assim, nas redes sociais, alguma notícia sobre isso. Eu vou explicar aqui. O livro se chama Casa das Estrelas, é um livro organizado por esse cara, Javier Naranjo, que é um professor colombiano de ensino fundamental, né? Criança pequena. E aí ele começou fazendo umas atividades na escola, alguns exercícios de escrita e tudo mais, botar a criançada para escrever. E aí ele acabou organizando esse livro aqui, que é justamente um dicionário escrito por crianças. Ele começou meio que numa brincadeira. Um dia ele pediu para cada criança escrever uma definição da palavra criança. É demais esse livro. É muito lindo, né? Bom, e aí então ele acabou organizando. Então é um dicionário, né? Tá aqui uma edição. Essa edição aqui é super bonita, da Planeta, super ilustrada e tudo mais. Então é um dicionário. Eu separei numa folhinha aqui, fiz uma pequena seleta de alguns dos verbetes que eu acho muito bonitos. Aqui os que eu peguei
todos têm daí o nome da criança e a idade, né? Eu não vou ler aqui os nomes e as idades, senão vai ficar meio cansativo. Mas nessa seleta que eu fiz aqui tem de crianças de 5 a 12 anos. Então tem uma boa faixa aí de definições feitas por crianças. Está em ordem alfabética aqui, né? Adulto. Pessoa que em toda coisa que fala primeiro dela mesma. É só paulada, né? Ancião. É um homem que fica sentado o dia todo. Água. Transparência que se pode tomar. Branco. O branco é uma cor que não pinta. Camponês. Um camponês não tem casa nem dinheiro, somente seus filhos. Céu, de onde sai o dia. Colômbia, mas podia ser Brasil também, é uma partida de futebol. Criança. Uma criança é um amigo que tem o cabelo curtinho, não toma rum e vai dormir mais cedo. Dinheiro. Coisa de interesse para os outros com a qual se faz amigos e sem ela se faz inimigos. Deus é o amor com cabelos grandes e poderes. Escuridão. É como o frescor da noite. Guerra. Gente que se mata por um pedaço de terra ou de paz. Inveja. Atirar pedras nos amigos. Igreja. Onde a pessoa vai perdoar a Deus. Lua é o que nos dá a noite. Mãe. Mãe entende e depois vai dormir. Paz, quando a pessoa se perdoa. Sexo é uma pessoa que se beija em cima da outra. Solidão, tristeza que dá na pessoa às vezes. Tempo, coisa que passa para lembrar. Universo é o que dá título ao livro, né? Casa das Estrelas. E o último que eu separei aqui é violência, parte ruim da paz. Muito legal. Aí nossa, é uma coisa super bonita, assim, vale muito a pena ler o livro, assim, é pura diversão. E meu sobrinho tá na cidade agora nos últimos dias, e ele vai fazer 7 anos, né? Então, enfim, toda criança faz isso, mas é a criança com a qual eu convivo com mais proximidade. Assim. Esses dias ele falou uma ótima que foi... Tava vendo uma coisa, sei lá, um tipo vídeo cacetadas, coisas assim, e aí um cara foi fazer uma coisa para sacanear um amigo, só que acabou rebatendo nele mesmo. Aí ele olhou e falou, olha lá, ele se... Como é que é? O cara se vingou no próprio ele. Se vingou no próprio ele, foi ótimo. Muito Enfim, bom. É isso. Lembrei daquela, não sei se o professor vai ler, que ele lia lá no sarau algumas vezes, é um livro de perguntas daquele professor de filosofia. Legal. Tu não tá de outra volta hoje, né, professor? Estou longe dos meus livros aqui. Né? Tá bom. Tá. Eu vou ler um trecho aqui do começo desse novo livro da Helena Ferrante, a famosa anônima, enfim, italiana, que fez aquela série Napolitana e tal, e que tem uma escrita realmente bastante saborosa. E esse livro chama, o mais recente A Vida Mentirosa dos Adultos. É narrado por uma adulta, lembrando do que passou, especialmente num determinado ponto da sua vida, a partir, assim, digamos, dos 12, 13 anos. Então, assim, o pai é um meio intelectual, mas de um cara de origem também da periferia, assim. Então, tem aquela coisa que ela explora muito, a questão do dialeto, né? Então, as pessoas que são de um certo estrato social falam dialeto, e quando querem se diferenciar, se distinguir disso, elas adotam o italiano padrão e culto e tal, e isso fica muito marcado na performance aqui dos personagens. Então, o pai é esse cara que veio da periferia e que é todo metido a culto, irracional, a mãe, é tudo certinho. E aí, aos poucos, essa estrutura vai ruindo. E o pai trata ela assim, é a princesinha, que tem o cabelo isso, que é linda, que tem todo aquele tati-bitati natural que pai tem com filha, e enfim, nada de
de estranho nisso. Mas aí, eis que uma noite, ela ouve uma coisa, e eu passo a ler aqui, a partir daqui. Na noite em que ele disse aquela frase, ai, lá vem um mais que perfeito. Ele acabara de saber que eu não estava indo bem na escola. Era uma novidade. Desde a primeira série, eu sempre havia sido boa aluna, e só nos 2 meses anteriores começara a ter problemas. Mas meus pais faziam muita questão de que eu me saísse bem na escola, e foi minha mãe quem ficou mais alarmada quando as primeiras notas ruins apareceram. O que está acontecendo? Não sei. Você tem que estudar. Eu estudo. Por que, então? Eu lembro de algumas coisas, mas de outras não. Estude até lembrar de tudo. Eu estudava até a exaustão, mas os resultados continuavam decepcionantes. Naquela tarde em especial, minha mãe tinha ido falar com os professores e voltara muito desgostosa. Não chamou minha atenção. Meus pais nunca chamavam minha atenção. Limitou-se a dizer: a mais insatisfeita é a professora de matemática, que disse que, se você quiser, pode conseguir. Depois foi para a cozinha preparar o jantar e, nesse ínterim, meu pai chegou. Eu acho horrível dizer nesse ínterim. Não é ruim isso. Devia ser proibido usar um tradutor. Não é ruim. É melhor nesse meio tempo, né? Nesse meio tempo, durante esse momento, foi aí que... Uma vez um aluno meu de redação do colégio escreveu neste inteirinho. E eu achei o uso mais original. Bom, nesse ínterim, quem é a tradução? Não vamos agora. Não, deixa assim. Tá, depois foi para a cozinha preparar o jantar e, nesse ínterim, meu pai chegou. Do meu quarto, ouvi apenas que ela estava fazendo um resumo das queixas dos professores. Entendi que, para me justificar, aludia às mudanças da primeira adolescência, mas ele a interrompeu e, com uma das tonalidades que nunca usava comigo, até fez uma concessão ao dialeto absolutamente proibido na nossa casa, deixou escapar aquilo que ele certamente não queria ouvir sair da sua boca, né? Quer dizer, o pai mesmo falou uma coisa que não tem a ver com a adolescência, está ficando a cara de Vitória. Se ele soubesse que eu podia ouvi-lo, tenho certeza de que nunca teria falado daquela maneira tão distante da leveza divertida que nós costumávamos usar. Os dois achavam que a porta do meu quarto estava fechada, eu sempre a fechava, e não perceberam que um deles a deixara aberta. Foi assim que, aos 12 anos, soube pela voz do meu pai, sufocada pelo esforço de mantê-la baixa, que eu estava ficando igual à sua irmã. Uma mulher na qual eu o ouvira dizer desde sempre: feiura e maldade coincidiam perfeitamente. E aí tudo se desenvolve a partir disso, né? Mas é um livro genial. O professor, eu sei que não é muito fã da Ferrante, né, professor? Eu só comecei a ler o primeiro volume e não sei se eu gostava muito da Nenê, assim, mas não rolou. Falar. Não, mas é Sabe maravilhoso. eu estou muito atrasado nos gregos, então eu sempre tenho... Tu está te dedicando. Você tá bom? Isso aqui é uma citação do Drummond. Drummond que diz, tem um poema... Como é que é aquele, Diego? Aquele... Cansei de ser moderno, agora serei eterno. Sim. Uhum. Agora diz, não me tragam poemas para ler, não me tragam originais, não sei o quê. Estou atrasadíssimo nos gregos. É muito bom. Então, é tu, professor, não sei se é uma última rodada. Eu acho que podia fazer a saideira aí, porque a gente já está meio que no... Vamos na saideira, então. De repente a gente faz o professor e a Paula e a gente... Isso, e a gente abre, tá bom. Vou ler um Mirabel do nosso glorioso... do Rio em Chamas, do nosso glorioso... que maravilha! Anderson França. É um livro que ele publicou. Eu estou sem o livro aqui, eu fotografei ele aqui no celular para poder trazer aqui para longe.
Mirabel. Tem que saber se você se lembra o que é Mirabel. Lanche Mirabel. Um lanchinho Mirabel, uma bolachinha daquelas com gordura saturada que não se deve mais comer, né? Todo mundo adorava aí. Ai, mas era bom, né? Era bom. Tinha de limão também. É simples. Pontuar algo no tempo dá uma sensação de ordem, de começo. Vou pontuar algumas coisas aqui. Pontuar é muito bom. Eu tinha 8 anos quando minha mãe me deixou sair pelas ruas do bairro para brincar na praça, andar de bicicleta e empreender outras atividades perturbadoras da ordem da paz social, como, de maneira não programada, mas estranhamente recorrente, chutar a bola na janela da dona Regina. Geralmente aberto, o que amplificava o potencial desagregador da paz que a bola trazia consigo, que, após rápida entrada na sala, frequentemente registrava um barulho e algum objeto de vidro caindo sobre outro objeto de vidro. Preste atenção. As donas de casa daquele tempo tinham desenvolvido uma verdadeira fixação por jarros de flores de vidro sob mesinhas de centro de vidro. O vidro era o ápice do sistema capitalista, o domínio do homem sobre a areia, o avô do MDF, um deboche suburbano aos objetos caríssimos de design criados por Cildo Meirelles. Se ele fazia uma mesa de centro vermelho em protesto ao Figueiredo, dona Regina usava um cinzeiro roxo de vidro, cuja mensagem intrínseca era mais ou menos: deixa eu te amar, faz de conta que te dou dinheiro. Cada um com sua pauta, fi. Tu aí, todo politizado, dona Regina bisuntando a marula nas coxas para curtir uma sexta-feira puro love com o Jurandir, seu atual marido, o trocador na linha 678. Longa história. E é por isso que quebrar o cinzeiro ou a mesinha de centro dava uma merda like acabou o crack na boca às 11 da noite. Já fui conduzido coercitivamente inúmeras vezes por dona Regina até o Supremo Tribunal do Caralho Fudeu, presidido pela minha mãe, que aplicava penas duras, verdadeiros retrocessos na disputa democrática, tais como: não vai ter Bozo hoje. Dos 5 aos 9 anos, Bozo foi meu verdadeiro Deus. Pense na violação dos direitos humanos que isso representava. O mundo, meu amigo, não é apenas injusto, ele é devorador de destinos. Quando eu soube aos 13 anos que existia a ONU, pensei em escrever para eles denunciando a opressão que sofrera, Kátia. Sofrera, o Anderson Franz! E sabia que isso seria recebido mundialmente, tanto quanto a reclamação que fiz à antiga TV Manchete, quando parou de transmitir o desenho animado Jackson 5. Olha essa história. Eu peguei 3 fichas de orelhão, 3 fichas era ostentar. Liguei aos 9 anos para um telefone da Manchete Rio que achei nas páginas amarelas. Aqui tem um monte de nota de pé de página. Páginas amarelas. Enfim, orelhão. Falei com a moça. TV Manchete, bom dia. Oi, é daí que passa o desenho do Jackson 5? Silêncio. É sim, o que podemos fazer por você. Você sabia que parou de passar o desenho? Nossa, que triste. Pois é, fala aí com eles. Você pode me ajudar? Deixa avisado para eles que eu gosto do desenho, pô. Tem que continuar. Claro, um instante, vou anotar. Tá. Qual era o horário do desenho? Era de tarde. De tarde. Você gosta do Michael Jackson? Gosto. Ele é legal, né? Tem uma sapatilha igual a dele que minha mãe comprou. Olha, aquela pretinha. Isso, você tem? Não. Poxa, queria muito uma dessas. Mas depois você compra. Em Madureira tem. Isso ele dizendo para a mulher. Você vai em Madureira, tem muito artista aí. Você já viu o Michael Jackson? Ele perguntando para a telefonista, não? Ele pessoalmente não, mas já vi artista. Eu vou em Madureira comprar uma sapatilha. Aí nós dois vamos ter, tá? Tá. Então, tá, já anotei. Vamos aguardar, né? Tomara que volte. Eu queria muito. Isso, mas você falando assim, eu acho que volta. Aí ele todo felizão, né? Obrigado por falar conosco. Tchau, moça. Pontuando, porque era isso que eu queria dizer, minha mãe me deixou sair na rua, não lembro o dia nem o ano, mas era na época em que o wafer Mirabel, dominava o mercado mundial dos biscoitos. Acho que em todo o universo. Então, comecei a explorar as ruas com o Mirabel na mão. Mirabel do tamanho de um celular, né, mais ou menos, hoje em dia. Né? O pacotinho passava horas na minha mão. Era do tamanho de um smartphone, aliás, ele disse aqui. Né? E aí eu, gordito, pelas ruas, cabelo todo desgrenhado, com o meu Mirabel. Cena muito parecida com a que observo daqui, desse boteco em Botafogo, 33 anos depois. Mas o guri do outro lado da rua não está com o Mirabel.
é um iPhone. Muito bom. Muito bom. Anderson França, Rio em Chamas, é o nome do livro. Num texto, né, sem nenhum ódio. Ai, gente. Essa maravilha, né? Do cara ligando para a TV, né? Pô, daí que passa o Michael Jackson. Tu conhece o Michael Jackson? Pô, né? Vem comprar em Madureira que tem essa patinha. Vai lá, Paulo. Então, tu encerra. Vou finalizar lendo uma coisa meio cabotina, assim, mas vou ler um livro meu, tá? Claro. Que é o Pra Que Serve um Dedo. Na verdade, é um grande poema dividido em várias páginas, assim, com ilustrações da Julie Rambeau, que é uma ilustradora parceira, assim. Então, para que serve um dedo? Dedo serve para limpar a remela do olho e crostinha do umbigo. Dedo serve para, durante a aula, ao lembrar de um segredo, cutucar o amigo. Dedo serve para arrancar casca de ferida ou tinta gasta do muro. Dedo serve para indicar que o culpado é o seu irmão, mas aí você será um dedo duro. Dedo serve para desenhar na areia ou no vidro embaçado que vem com a chuva. Dedo serve para coçar a cabeça, mas isso só quando você está sem luva. Dedo serve para representar o único ano que o seu priminho tem. Dedo serve para mexer de um lado para o outro, sinalizando que não, você não é mais neném. Dedo serve para imitar uma minhoca bem agitada e maluca. Dedo serve para girar ao lado da cabeça, mostrando que alguém é lelé da cuca. Dedo serve para meter na massa do bolo e botar na boca bem rapidinho. Dedo serve para furar o bolo pronto, só para deixar um buraquinho. Dedo serve para molhar com a língua e virar a página do seu gibi preferido. Dedo serve para apertar o abacate e testar se já está amadurecido. Dedo serve para acender a luz, jogar no tablet e digitar no computador. Dedo serve para apontar onde é que o corpo está sentindo dor. Dedo serve para fazer cosquinha no sovaco da vizinha. Dedo serve para tirar a meleca do nariz e depois formar uma bolinha. Dedo serve para levantar sempre que você sabe a resposta. Dedo serve para mostrar qual é o doce que você mais gosta. Dedo serve para usar dedoche ou brincar de teatro de sombras na parede. Dedo serve para pedir silêncio enquanto seu pai está dormindo na rede. Dedo serve para chamar. Vem cá que eu quero falar com você agora. Dedo serve para mandar. Saia já por aquela porta. Vai embora. Dedo serve para enxugar a lágrima depois de ter ficado muito triste. Dedo serve para agitar enquanto xingamos, mas aí será dedo em riste. Dedo serve para fechar o ouvido quando o avião decola. Dedo serve para escolher feijão ou, quem sabe, espalhar a cola. Dedo serve para tocar violão e, melhor ainda, piano. Dedo serve para aumentar o furinho daquela almofada de pano. Dedo serve para fuxicar no peixe da praia e descobrir se ele ainda está vivo. Dedo serve para virar pincel e pintar figuras como as deste livro. Então, este é o Pra Que Serve um Dedo. Muito legal. Então, era isso, né, meus queridos? Isso. Vamos encerrando, então. Alguém Kátia, quer falar mais alguma coisa? Como é que ficou aí? Pois então, tu tem que dizer o famoso número aquele, né? Eu queria dizer que esses dias eu estava assistindo e acho que nem tinha sorteio, uma pessoa entrou lá pelo meio do sarau e escreveu. Eu quero. Eu quero. Uma loucura. Quer o quê, minha filha? Eu quero que tenha sorteio. Então, fala aí do livro, Paula. Tu já falou no começo, mas para quem não, mas eu depois, vou falar, né? Tá. Então, esse é o recém-lançado, livro da editora Pio, do Eduardo Bueno, com ilustrações minhas, que eu fiz com colagens digitais, primeira vez que eu fiz algo digital, assim, porque eu já ilustrei outros livros meus, mas sempre recortando e colando, né? Mas aí eu peguei, por exemplo, aqui no Grito, né? Eu fiz uma brincadeira com o Grito do Moon. Então, tem várias brincadeiras, assim, que eu fiz montagens, é bem divertido, assim, me diverti bastante fazendo... Muito lindo o livro. Botando... Olha aqui, ó,
o Dom Pedro fazendo cocô no pinico, que ele estava quebrando o corpo quando deu o grito do Ipiranga. Está bem divertido, é um livro, a gente, assim, dá para ler dos 6 aos 90 anos. Então, vamos sortear. Diego, vai dizer um número, é isso? Diego, dou-lhe uma, dou-lhe duas, vai. 1. Oh. Tem que dar uma chance que chegam cedo, tem que valorizar quem chega cedo. Tem que valorizar os rapidinhos. Então, parabéns ao primeiro colocado ou à primeira colocada. Então tá, vou botar no chat aqui. Depois me passa o endereço que eu mando o livro. Tá, beleza. Então, autografado, hein? Bah, aí sim, hein? Então tá. Maravilha, Paula, muito obrigada, valeu. Eu que agradeço. Valeu mesmo, queridos. Adoro sempre. Legal. Valeu. Então, a gente vai ter uma canja agora super... O que é, Diego? Não, tava dizendo até semana que vem. Até semana que vem. Antecipei aqui para... Desculpa, perdi a prática. A gente vai ter uma canja... Uma canja super bacana agora de um grupo aqui de Porto Alegre que lançou o primeiro disco lá em 95, um grupo que se dedica à música para criança. Eles fazem música, fazem teatro, performance, eles são incríveis. É o grupo Cuidado que Mancha. Então a gente vai ter uma performance aqui especial feita para o Sarau, com 3 integrantes do grupo, o Claudião, a Raquel Grabowska e também o Matheus Mapa. Então, senhoras e senhores, Cuidado que Mancha. Valeu, até. Gurizinho, cuidado, cuidado que mancha, guriazinha, cuidado, cuidado que mancha, gurizinho, cuidado, cuidado que mancha, guriazinha, cuidado, cuidado que mancha, não te mexe na cadeira, vê se não te suja, não vai brincar na rua, pode dar poeira, não chupa picolé. Larga dessa bola, fica bem bonito. Não canta que essa música vai te manchar. Gurizinho, cuidado, cuidado que mancha, guriazinha, cuidado. Cuidado que mancha, gurizinho, cuidado. Cuidado que mancha, guriazinha, cuidado. Cuidado que mancha, vê se que tá limpinho. Vê se não amarrota. Não tira esse sapato, amarra esse cabelo. Não vai brincar na terra. Não pisa na terra. Fala baixinho, já és uma canção. Não canta que essa música mancha. Gurizinho, cuidado, cuidado que mancha. Guriazinha, cuidado, cuidado que mancha. Gurizinho, cuidado, cuidado que mancha. Guriazinha, cuidado, cuidado que mancha. Espanto, medo pra longe,
soltar um monstro, sai monstro da minha cabeça, antes que eu esqueça. Gurizinho, cuidado, cuidado que mancha, guriazinha, cuidado, cuidado que mancha, gurizinho, cuidado, cuidado que mancha, guriazinha, cuidado, cuidado que mancha, não te mexe na cadeira, Vê se não te sujas, não vai brincar na rua, pode dar poeira, não chupa picolé, bolo bola, larga dessa bola, fica bem bonito, não canta que essa música